E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos hoje para a aula 7. Hoje, na verdade, a gente vai dar início à segunda parte do curso, que é sobre teoria dos conjuntos. Então, hoje a gente vai dar início com essa parte de funções iniciais, definições básicas. Depois a gente vai ter ainda mais uma ou duas aulas no máximo falando sobre esse assunto, que é a base para a análise combinatória que a gente vai estudar depois. Bom, essa parte de teoria de conjuntos eu acredito que muitos de vocês já tenham estudado, porque na escola a gente estuda bem esse assunto, né? Então, eu acho que essa aula de hoje vai ser bem uma revisão nessas definições e notação, mas se você estudou isso há muito tempo ou se você não viu esse assunto, não tem problema, porque eu vou definir tudo para vocês aqui hoje, tá? Hoje, como está dito no título, é essa parte inicial, noção inicial sobre teoria de conjuntos, beleza? Então, vamos lá. Hoje, de fato, a gente dá início ao assunto de teoria de conjuntos. Então, o que a gente vai ver sobre isso? Conjuntos importantes, existem alguns conjuntos que são bem importantes e vale a pena a gente definir de modo bem particular. Propriedades iniciais dos conjuntos. E para falar dessas coisas, primeiro a gente tem que entender o que é um conjunto, né? O que são conjuntos, o que são esses objetos que se relacionam nos conjuntos. Então, existem três noções que são primitivas nesse assunto, que às vezes a gente fala sem nem mesmo definir, e são aceitas por ser já de senso comum de todos. Então, os conceitos são de próprio conjunto, elemento e pertinência de um elemento e conjunto, entre elemento e conjunto, tá? Mas ainda assim eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas para vocês, inicialmente sobre um conjunto. Bom, o que a gente pensa como um conjunto, né? Então a gente pode dizer que um conjunto, na verdade, é um agrupamento, é uma coleção de objetos que são distintos, tá? Então, o exemplo aqui, conjunto das vogais. Então, existem esses objetos que são vogais e eu posso agrupá-los. Esse agrupamento é um conjunto associado a esses elementos que são vogais. Conjunto dos alunos de FMC. Então, aqui a gente tem duas turmas de FMC. Então, eu poderia, inclusive, separar em dois conjuntos, a turma 1, a turma B1, ou não. É um conjunto que tem as duas turmas. Enfim, a relação que os conjuntos têm entre si são coisas que a gente vai ver na próxima aula, mas acho que está claro aqui para vocês, né, que é um exemplo de conjunto, aquele formado pelos alunos de FMC. E aí eu posso colocar a restrição que eu quiser, ou impor uma outra restrição, restrições adicionais, relacioná-los da melhor forma que eu quiser. Um outro conjunto, os professores do departamento. O conjunto dos números naturais, conjunto dos meses com 30 dias, conjunto dos números ímpares. Então, repara que existe aqui inúmeras formas, inúmeros conjuntos, mas em todos esses conjuntos, os elementos satisfazem determinada propriedade. É essa propriedade que define, de fato, o conjunto, certo? É pela propriedade que o elemento tem, e aí, se ele tem aquela propriedade, ele vai pertencer. Se ele não tem, ele não vai pertencer. São esses conceitos bem intuitivos. Bom, um objeto que compõe um conjunto é um elemento, certo? Então, se tem um objeto aqui, ele satisfaz essa propriedade que o conjunto exige, se ele satisfaz, então ele pertence. Se não satisfaz, então ele não pertence. Aquele primeiro exemplo, vocês lembram que era o das vogais. Então, quais são os elementos? É o A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, certo? Os alunos são vocês, né? Então, eu poderia aqui listar todos vocês aqui, os alunos de FMC. Enfim, e aí eu poderia listar os outros elementos também, que são elementos que satisfazem aquela restrição que eu coloquei no slide anterior, que satisfazem aquela propriedade que define um conjunto. Bom, sendo um pouquinho mais formal, ainda nesse conceito bem intuitivo, então um conjunto é uma coleção bem definida de objetos, e esses objetos são os elementos. Tá? Repara que eu estou chamando bastante atenção para isso bem definido, é porque justamente é a propriedade inerente que um elemento tem,
Então, isso tem que estar bem definido para a gente. Bom, um exemplo, se é um conjunto das pessoas altas, isso está bem definido? Esse conjunto está bem claro para a gente qual é a propriedade? Bom, uma pessoa que tem 1,78 é considerado alto ou não é? Ou seja, ele pertence a esse conjunto, é elemento desse conjunto ou não é? Depende, certo? Depende muito. Se eu estou considerando há 2.000 anos atrás, uma pessoa com 1,78 era muito alta, né? Hoje em dia talvez não seja. Enfim, talvez seja altura média, não sei. Então depende desse nosso contexto, depende do senso comum associado àquela propriedade. Então, se a gente quiser se referir em que, ó, para que objetos pertencem a esse conjunto seja definido, é necessário essa redefinição desse conjunto. Então, por exemplo, se é o conjunto das pessoas com pelo menos 1,77. Tá, aí sim fica bem claro quem pertence a esse conjunto e quem não pertence a esse conjunto. Porque existe uma maneira de você determinar claramente e não é algo subjetivo. Bom, então tá, dado um conjunto, dizemos que o objeto pertence ao conjunto se for elemento desse conjunto, certo? Então, bom, isso é algo que está bem claro. Por exemplo, o objeto 5 pertence ao conjunto de números ímpares, porque ele satisfaz a propriedade de ser ímpar, e é o elemento desse conjunto então, tá? Então, uma observação que é importante, a relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. Então, o elemento ou ele pertence a um conjunto ou ele não pertence a um conjunto. Então, isso é relação de pertinência. Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Repara que um conjunto, um elemento é um objeto. É um objeto que satisfaz uma propriedade. Agora, esse objeto pode também ser um conjunto. Por exemplo, o conjunto das seleções que disputam o campeonato. Cada seleção você pode pensar como sendo um conjunto, né? Um conjunto de jogadores ali daquele país, enfim. Então, o conjunto das seleções é um conjunto de conjuntos. Esses conjuntos, essas seleções, cada seleção é um elemento desse conjunto maior. A gente vai ver isso depois mais claramente em outros exemplos e melhorar essas definições e essas relações aqui. Mas eu espero que com esses exemplos esteja claro para vocês essas definições básicas aqui. Bom, conjunto a gente denota por letra maiúscula, geralmente, né? Então, A, B, C são letras maiúsculas aqui. São modos que a gente tem de nomear um conjunto, tá? Letras minúsculas geralmente são elementos. A gente geralmente usa letras minúsculas para denotar elementos. Então, um conjunto A, X, um elemento de A, então a gente escreve X pertence a A. Esse é o símbolo de pertencer, tá? Então, se X é elemento de A, então a gente denota por esse pertencer aqui, esse símbolo aqui, tá? Então, X pertence a A. Se X não pertence a A, então a gente denota por X não pertence a A esse símbolo aqui. Esse é estilizado com o risco é de não pertencer sem o risco de pertencer. Beleza, só foi notação. É comum a gente representar conjuntos utilizando diagramas. Então, para isso, um jeito é o diagrama de Venn, que é um conceito muito conhecido que a gente consegue, de modo bem visual, entender o conjunto, os elementos que pertencem a esse conjunto, não só isso, mas outros conjuntos que se relacionam com esse conjunto. Essa relação que o conjunto tem entre si é algo que a gente vai ver melhor, mas a gente consegue, com o diagrama, ter essa clareza dos elementos que pertencem a um conjunto, não pertencem a outro e se relacionam com o outro. Tá? Então, a gente representa o diagrama de Venn, um círculo, isso representa um conjunto, e o que está dentro daquele círculo está associando ao objeto que é um elemento daquele conjunto. O que estiver fora é o que não pertence. Então, por exemplo, esse aqui é um conjunto A, repara que a notação de conjunto é a letra maiúscula A, e aqui cada pontinho aqui dentro é um elemento de A. Então, A maiúsculo, né? Então, a gente pode dizer que Azinho pertence a Azão, o mais
pertence ao azão, o J não pertence à razão, porque não tem o J aqui sendo representado. Tá? Eu representei todos os elementos desse conjunto A aqui dentro. Então, o J não está, então o J não pertence. Beleza, né? Vamos continuar. Então, uma outra forma da gente representar um conjunto é pela enumeração dos elementos. É descrever os elementos, é listar os elementos. Ou outra forma é você descrever não os elementos, não listar os elementos, mas é dizer qual é a propriedade característica que os elementos que estão naquele conjunto têm que ter. São duas outras formas de representar um conjunto. Bom, no caso da enumeração, a gente põe entre chaves e dentro das chaves a gente vai listar os elementos. Simplesmente assim. Então, lembra que naquele primeiro exemplo lá era o conjunto das vogais, que a gente sabe quem são as vogais, né? A, I, O, U. Então, a gente põe entre chaves e lista os elementos. Simplesmente assim. Repara que as chaves é importante para isso, tá? A gente usa as chaves para isso. Depois vai aparecer uma outra anotação com outro contexto, que é de sequência, e sequência a gente usa entre parênteses. E eu estou abrindo aqui um parênteses no assunto. Então, conjuntos a gente usa chaves, tá? E dentro das chaves a gente põe os elementos ali que pertencem no conjunto, que satisfazem a propriedade que eu quero ter no conjunto. Conjunto dos números naturais. Aqui eu listo os números naturais. Repara que é um conjunto que nunca acaba, né? Existem infinitos números naturais. Então, a gente usa reticências para dizer, ó, já entendi como funciona aqui, já entendi a regra de um elemento pertencer ao conjunto, dado a sequência que você apresentou para mim. Então, tem 1, 2, 3, 4, é natural que eu entenda quem seja o seguinte, após ter listado esse. Então, você põe reticências porque já está claro que não vai acabar e você já entendeu. Então, listei aqui os números naturais, os entre chaves. O conjunto dos meses do ano com 30 dias. Aí sei lá quais são alguns aí, eu coloquei, acho que são esses. Quer dizer, tem que ser esses, né? Se tiver faltando aqui, é erro meu, porque, na verdade, todo mês que satisfaz a propriedade tem que estar aqui. Então, tem que estar todos aqui. Todos têm que estar aqui. Conjunto de números ímpares positivos, da mesma forma que esse primeiro, é um conjunto infinito. Então, a gente põe aqui as reticências, porque já entendeu a regra da formação aqui dos elementos. Beleza. Então, isso foi, eu descrevi, eu listei os elementos. Bom, agora através da propriedade, né? Então, no caso de eu descrever um conjunto A por meio da propriedade característica, a gente tem que escrever o que manda um elemento estar ali. Eu não vou listar todos os elementos, mas eu vou dizer qual é a propriedade que faz o elemento pertencer. Então, tem que ser dessa forma. Então, A é um conjunto em que dentro dele existem os elementos x, tal que x tem essa propriedade que eu quero do conjunto. Então, como a gente lê, A é o conjunto dos elementos x, tal que x tem a propriedade P. Então, isso é de modo geral como a gente descreve um conjunto por meio da sua propriedade. Então, por exemplo, o conjunto A é o conjunto dos elementos x, tal que x é um estado da região sul do país. Então, você tem que listar todos os x que satisfazem essa propriedade. A saber, são esses aqui. Então, o outro conjunto, x, tal que x é divisor inteiro de 3. Então, quais são os elementos que satisfazem a propriedade de ser divisor inteiro de 3? É o 1, é o 3, é o menos 1, é o menos 3. Então, você listou os elementos aqui. Repara que dessa forma eu estou colocando as duas descrições, né? A primeira é pela propriedade e aqui depois listando os elementos, né? Descrevendo, né, os elementos. Então, vamos lá. Alguns conjuntos importantes. Conjunto unitário é um conjunto muito importante porque ele satisfaz a propriedade de ter somente um elemento. Tá? É um conjunto com apenas um único elemento. Bom, o exemplo do conjunto unitário é o conjunto dos divisores positivos de 1. Quem é esse conjunto? É simplesmente o conjunto cujo elemento é o número 1. Tá? Ou o conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Existe um estado que tem essa propriedade. É o Rio Grande do Sul. Então, bom, beleza.
O outro conjunto importante é o conjunto vazio. É um conjunto que não possui elemento, tá? O unitário possui um único elemento, o vazio não possui nenhum elemento. O conjunto vazio ele tem uma importância grande em diversos contextos. Então, para diversas propriedades, nenhum elemento vai satisfazer aquela propriedade. Então, o conjunto que satisfaz essa propriedade é o conjunto vazio. Então, ele se aplica muito para esse tipo de problema. Como a gente denota o conjunto vazio? Isso é uma coisa muito importante. A gente diz, o símbolo para conjunto vazio é assim ou assim, tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? Repara que as chaves, elas servem para você descrever os elementos. Então, você abriu chaves, existem quais elementos? Nenhum, então você fecha as chaves. Então, é uma representação. Uma outra representação é essa, que é esse símbolo daqui, de conjunto vazio, tá? Então, você usa isso, ou você usa isso. Beleza? Então, um exemplo de conjunto vazio. O conjunto dos elementos x tal que x seja diferente de x. Qual elemento x que é diferente dos próprios x? Existe algum? Então, é o conjunto vazio, porque não existe nenhum elemento que satisfaz essa propriedade. Ou aqui o exemplo. O elemento x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Repara que para o número ser múltiplo de 2 é a definição de ser par. Então, um número pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, é um conjunto vazio, certo? Uma observação muito importante que eu chamo a atenção aqui, que é bem natural, na verdade é bem normal a gente ver pessoas errando em relação a isso, é representar o conjunto vazio dessa forma. Então, por isso que aqui eu quis chamar a atenção, falar bem pausadamente aqui, por conta disso. Isso aqui não é um conjunto vazio, gente. Isso aqui é um conjunto unitário, porque existe um elemento aqui. E o elemento que tem nesse conjunto é o conjunto vazio. Então, uma coisa que a gente vai ver na aula que vem é tamanho de conjunto, número de elementos que existem no conjunto, a gente vai ver melhor sobre isso. Mas você repara que aqui existe um elemento. E aqui é um exemplo de conjunto cujo elemento é um outro conjunto. A gente viu um exemplo há um tempo atrás, quando eu falei de o conjunto das seleções, que não sei o que, forma o campeonato e tal. Então, era um conjunto de conjunto, aqui também é um conjunto de conjuntos, sendo que o elemento aqui é um único conjunto, a saber, o conjunto vazio, tá? Bom, por favor, não confundam. Nunca escreva isso daqui como querendo dizer isso é o conjunto vazio, tá? Muita atenção a isso. Um outro conjunto que é muito importante é o conjunto universo. Bom, o que é o universo? É tudo que faça sentido dentro do contexto. Então, é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos que participam de um mesmo contexto. Bom, o que isso quer dizer? Vamos ver aqui um exemplo. Quando a gente considera todas as soluções reais para uma equação, o conjunto universo associado a esse problema pode ser o conjunto dos números reais. Então, dentro desse conjunto em que os elementos são todos os números reais, existe aí um conjunto dentro dele. Eu vou definir melhor esse termo de conjunto dentro, que é o que a gente chama de subconjunto, mas existe um conjunto aí que está dentro desse contexto do universo, está dentro desse universo. Então, existem os elementos que satisfazem essa propriedade da equação que eu quero buscar, da solução da equação que eu quero obter, ou não. E aí, dentro desse universo, você considera os que satisfazem e os que não satisfazem. Mas repara que faz sentido você ter um universo que sejam todos números reais. Ao resolvermos o problema de geometria plana, o conjunto universo é o plano, porque você está dentro desse contexto de geometria plana, está dando um plano, tá? Então, quase sempre a resposta de um problema depende do conjunto universo ao qual a gente estiver contextualizando. Então, o conjunto universo depende muito do problema que a gente estiver analisando. Normalmente, a gente fala no enunciado, tá? Considerando o conjunto dos números naturais, quais são aqueles que não são divisíveis por 2 e nem por 3 dentre 7 e 77, sei lá. É um tipo de problema que aparece, inclusive é um tipo de problema que eu vou mencionar na aula que vem, na aula dos conjuntos, mas que eu disse quem era o meu universo, é dentro dos naturais. Então, ele sempre aparece. E aí depende do seu contexto, depende do seu problema, tá? Bom,
Então, um exemplo aqui. Qual o conjunto dos pontos P que ficam igual à distância de dois pontos distintos A e B? Então, pensando um pouco em geometria aqui agora, tá? Então, você tem A e B, que são dois pontos distintos, e aí você quer saber quem é o ponto ou quais são os pontos que estão à mesma que a distância desse ponto para A é igual a esse ponto para B, certo? Então, a resposta para isso depende. Depende. Se você está considerando o seu universo como sendo a reta AB, então o conjunto, a sua solução é um conjunto cujo o elemento é único, só tem um único elemento. É um conjunto unitário, que só existe um ponto, dado que você está olhando o universo sendo a reta. Então, você tem um ponto aqui e tem um ponto aqui. A gente sabe de geometria euclidiana que existe uma única reta que cruza os dois pontos A e B. Então, qual é o ponto que está equidistante de A e de B? Só existe um único ponto, dado que o nosso universo é a reta. Tá? Agora, considerando U como sendo um plano que contenha essa reta AB, na verdade, contém esses dois pontos AB, então o conjunto não é um elemento só, mas é toda uma reta que é a reta mediatriz aqui. Então, qualquer ponto que tiver nessa reta está equidistante. Então, a distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá, dentro desse plano. Então, repara que a resposta depende do seu universo, tá? Então, tem que estar claro para vocês, ou no enunciado, ou dado... Enfim, geralmente vai estar no enunciado dizendo qual é o universo que a gente está considerando, para você saber quem são os elementos a serem considerados. Beleza? Então, quando vamos descrever um conjunto através da propriedade, é fundamental a gente fixar o conjunto universo ao qual estamos trabalhando. Então, fixar, é claro que isso vai estar no enunciado, vai depender do seu contexto, tá? Bom, e isso aqui que está a fixação, na verdade. Então, para você descrever um elemento pela propriedade, tem que estar claro qual é o seu universo. Então, x pertence ao universo, tal que x satisfaz a propriedade P. Beleza? Aí vamos avançar então. Então, conjuntos são iguais quando satisfazem o quê? Então, repara que eu posso definir um conjunto de uma forma, você pode definir um conjunto de outra forma, e os dois serem iguais, porque eu estou dando propriedades que são equivalentes. Por exemplo, quando eu digo o conjunto dos pares positivos é igual ao conjunto dos números positivos que não são ímpares. É fácil a gente ver que são equivalentes, mas eu falei coisas diferentes. Então, o que faz dois conjuntos serem iguais? Então, a gente diz que um conjunto A é igual ao conjunto B, se somente se todo elemento de A é também elemento de B e vice-versa. O elemento de B também é elemento de A. Tá? Então, usando a notação da lógica proposicional e da lógica de primeira ordem que a gente já conhece, que a gente já viu há, sei lá, 6 aulas, essa é a aula 8, aula 7, sei lá, que a gente viu até a aula passada, a gente entende então que A é igual a B, se somente se para todo x, x pertence a A, se somente se x pertence a B. Certo? Então, isso aqui define bem o que significa um conjunto ser igual ao outro. Ele tem que satisfazer essa propriedade aqui. Bom, exemplo. Listei aqui A, B, C, D e listei de outra forma. Repara que conjunto a gente está interessado nos elementos. A gente não está interessado na ordem que os elementos estão listados ali. Tá? Quando a gente está interessado na ordem, a gente está se referindo a uma sequência. Isso é algo que a gente vai ver no futuro. Tá? Mas conjunto a gente está interessado nos elementos. Então, listei aqui A, B, C, D. Listei também eles de outra forma ali, D, B, C, A. Enfim, mas são conjuntos iguais. Porque todo elemento que está aqui, e todo elemento que está aqui também está aqui. Aqui também, ó, eu estou representando um conjunto pela listagem dos elementos, e aqui eu estou representando um conjunto pela propriedade que o elemento tem
de modo a satisfazer, pertencer àquele conjunto. Então, é todo x, tal que x é inteiro, positivo e ímpar. Ou aqui, x pertence aos naturais, então aqui considerando o universo dos naturais, e o x tem que satisfazer essa expressão. Ou seja, qual é o valor de x de modo que, se você pegar ele e multiplicar por 2 e somar 1, dá 5. Então, você vai passar no primeiro grau, você pode pegar esse 1, passar para o outro lado, então fica 2x igual a 5 menos 1, que é igual a 4. 2x é igual a 4, então 2 vezes quanto é igual a 4? 2 vezes 2 é igual a 4, então x é igual a 2. São conjuntos iguais. E encontrei duas formas de representar o conjunto. Uma pela propriedade, outra pela listagem, mas são iguais porque os elementos que estão aqui também estão aqui e vice-versa. Tá? Enfim, e aqui também é um outro jeito de você ter um outro conjunto igual. Um outro exemplo de conjuntos iguais. Repara que a gente está interessado no conjunto, são elementos, como eu botei lá no primeiro slide, distintos. Então, se existe um elemento repetido, na verdade, a sua representação é de uma única forma. Tá? Então, se você pode repetir à vontade aqui essa letra A ou qualquer outra letra que seja, o conjunto que representa isso daqui é exatamente onde cada elemento aparece distinto, uma única vez. Tá? Então, esses dois conjuntos aqui são iguais. Se A não é igual a B, então escrevemos que A é diferente de B. Tá? E A é diferente de B, eu acho que está claro para vocês, né? Basta que tenha um elemento que não esteja um de dois. Por exemplo, ABD é diferente de ABCD, porque o C não está aqui, certo? E aqui tem C, aqui não tem C, enfim. Isso é claro, né? Bom, subconjunto. Então, um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A também é elemento de B. Aqui está uma representação pelo diagrama de Venn. Então, existe um conjunto A, existe um conjunto B. Todo elemento de A também é elemento de B. Porque nessa representação está claro que qualquer elemento que eu colocar aqui dentro de A, já está dentro de B, né? Porque está dentro. Então, A é subconjunto de B. E a gente usa essa notação, em que A está contido em B, ou B contém A. Tá? A notação que a gente usa é essa para estar contido e aqui para contém. Aqui é uma relação de inclusão, enquanto que elemento para conjunto se relaciona pela relação de pertinência, aqui a relação não é de contingência, sei lá qual é o nome, mas é de inclusão. Tá? É a relação de inclusão que um conjunto tem em relação ao outro. Um conjunto está contido ou não está contido em outro, um conjunto contém ou não contém o outro, é a relação de inclusão. Bom, então, em termos de lógica que a gente já conhece, né, a gente diz que um conjunto ele está contido em outro, se somente se para todo x, x pertence a A. Se x pertence a A, então x pertence a B. Repara que você pode ter elemento de B que não pertence a A, isso não tem problema. O que tem que ter é que todo elemento de A tem que ser elemento de B. Então, se x pertence a A, então x pertence a B. Show! Agora, exemplo. O conjunto cujo elemento é AB, cujos elementos são AB, está contido num conjunto cujos elementos são A, B, C, D. Porque A e B são elementos aqui também. O conjunto AB está contido no conjunto AB, porque satisfaz a propriedade de que todo elemento de A é elemento de B. Elemento de Azão é elemento de Bzão, certo? Então, beleza? Aqui também, outro exemplo, x tal que x é inteiro e par, é um subconjunto do conjunto dos inteiros. Quando A não é subconjunto de B, a gente denota pelo símbolo riscado, né? O símbolo de estar contido, não está contido, então você risca isso. Então, A não está contido em B. Exemplo, A, B, C não está contido nesse aqui, porque se você olhar, existe um elemento de A que não é elemento de B, certo? Azão, existe elemento de Azão que não é elemento de Bzão. Então, não satisfaz a propriedade que todo elemento de Azão seja elemento de Bzão, certo? Repara que isso tudo que eu estou falando
Eu espero que esteja claro para vocês, não só porque o conceito talvez já seja conhecido por vocês, mas também porque a gente estudou isso tudo aqui em lógica. Porque o que faz um elemento satisfazer a propriedade, um conjunto satisfazer a propriedade aqui de inclusão, é que todo elemento de A também é elemento de B. Se isso não é verdade, é porque existe elemento de... agora você já passou na relação que está todo mundo tirando. Então, quando não satisfaz a propriedade, é porque existe elemento de A que não satisfaz a propriedade, ou seja, ele não é elemento de B. Tá? Bom, um outro exemplo é que x, tal que x é inteiro e par, não é subconjunto do conjunto dos elementos x, tal que x é inteiro e primo. Certo? Porque nenhum par é primo, né? A gente sabe disso. Então, não tem essa inclusão aqui associada a esses dois conjuntos. Bom, uma coisa que é importante mencionar, talvez vocês até já conheçam de outros materiais ou de conhecimentos prévios de vocês, existe uma outra anotação que aparece em relação ao conjunto. Então, a gente diz que um conjunto A é subconjunto próprio de B, ou a gente pode dizer que é subconjunto estrito de B, se tem que satisfazer duas coisas. Uma é A, ele é subconjunto de B. Outra coisa que tem que satisfazer é que existe um elemento de B que não é elemento de A. Tá? Então, necessariamente, existe um elemento de B que não é elemento de A, além de ser um A subconjunto de B. Tá? A notação para isso, é isso que eu estava dizendo, talvez vocês conheçam esse símbolo de materiais, alguns outros materiais, mas essa relação se refere à inclusão estrita. Então, a gente usa isso daqui para quando a gente quer dizer que A é subconjunto de B, beleza. Mas, além disso, necessariamente, em B tem que ter algum elemento que não está em A. Diferentemente da definição anterior de estar contido. Então, a gente diz que A está contido em B, aqui, se todo elemento de A é elemento de B, e só. Agora, pode ter elemento a mais em B que não está em A ou não. O conjunto A pode ser igual ao conjunto ao B, sem problema. Tá? O que não pode é que tenha um elemento em A que não seja elemento em B. Isso não pode. Então, isso é o que define o subconjunto. Agora, o subconjunto estrito é um subconjunto mais especial nesse sentido. Além de A ser um subconjunto de B, tem um elemento de B que não é elemento de A. Tá? Então, o que a gente observa é que se A é subconjunto estrito de B, então está correto você afirmar que A é um subconjunto de B, tá? Porque satisfaz a definição, né? Então, primeiro ele tem que ser o subconjunto. Além disso, tem que ter outra coisa, mas se tem isso, se é um subconjunto estrito, então ele também é um subconjunto. Tá? Mas repara que a recíproca não é verdadeira. Se um conjunto é subconjunto de outro, não quer dizer que necessariamente esse conjunto seja o subconjunto estrito do outro. Ou seja, pode ser que o conjunto A seja igual ao conjunto B e não está satisfazendo a relação de ser estrito ou de ser próprio. Beleza? Bom, uma observação é que, pela primeira afirmação que eu coloquei lá, acho que é em relação à igualdade, né? Um conjunto é igual a outro conjunto se somente se A está contido em B e, simultaneamente, né, B está contido em A. Então, todo elemento de A é elemento de B, além disso, todo elemento de B é elemento de A. Em relação à inclusão, ela é sempre entre conjuntos. Então, repara, como eu mencionei anteriormente, a pertinência é em relação ao elemento com o conjunto. Agora, a relação de inclusão é sempre de um conjunto em relação a outro conjunto. Você não pode dizer que um elemento ele está contido num conjunto. A gente diz que um elemento ele pertence a um conjunto. Tá? Então, a gente vai ver melhor exemplos sobre isso em listas e nossos encontros simples também, mas com essas observações que eu quero deixar claro aqui para vocês. Bom, propriedade de inclusão, né? Então, sejam A, B, C, três conjuntos arbitrários, existe a seguinte propriedade. Então,
Conjunto vazio, ele é um conjunto muito especial, ele é sempre subconjunto de qualquer outro conjunto. Para qualquer conjunto arbitrário que você pegue, o conjunto vazio é sempre subconjunto desse conjunto, tá? Repara, como eu mencionei, a relação de inclusão é entre conjuntos. Então, está correto eu relacionar um conjunto com outro conjunto em relação à inclusão. Está contido ou não está contido? Em relação ao vazio, ele sempre está contido em qualquer outro conjunto, tá? Em qualquer conjunto que você tome. Bom, o conjunto A é sempre subconjunto de si próprio. Isso aqui satisfaz a definição de inclusão lá, de estar contido, né? De ser subconjunto. Porque todo elemento de A é elemento de A, então está satisfazendo essa propriedade. Isso aqui é o que a gente chama de ser reflexivo, tá? É uma propriedade reflexiva. É quando o elemento, na verdade, um objeto se relaciona consigo próprio. Então, isso é algo reflexivo. Existe essa outra propriedade aqui. Se você tem que A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, então A é igual a B. O nome que a gente dá para isso é antissimétrica, tá? É a propriedade de ser antissimétrica, em que um objeto se relaciona com o outro e o outro também se relaciona com ele. E se isso ocorre, então é porque os dois objetos são iguais. Isso é a antissimetria. Bom, além disso, existe outra propriedade, que é se A se relaciona com B. Isso em relação à propriedade de inclusão, tá? Então, A é subconjunto de B e B é subconjunto de C, então A é subconjunto de C. O nome disso é transitividade. É pela transitividade. Se eu tenho um elemento que se relaciona com o outro, e esse outro se relaciona com o outro, então o primeiro se relaciona com esse terceiro, tá? E sabe que faz isso é transitividade. Aqui a gente consegue mostrar cada uma dessas coisas por meio da própria definição. Por meio da própria definição de ser subconjunto, de ser de um conjunto estar incluído em outro, estar contido em outro. Tá? Eu recomendo que vocês tentem descrever isso por meio, inclusive, das propriedades de lógica que a gente conhece. Então, provar essas propriedades aqui. E eu vou passar também na lista para vocês sobre isso. Bom, um outro conjunto especial é o conjunto das partes. Então, dado o conjunto A, um conjunto que tem como elemento todos os subconjuntos do conjunto é o que a gente chama de conjunto das partes. Tá? Então, dado o conjunto A, o conjunto de todos os subconjuntos de A é o conjunto das partes de A, a gente denota por esse P utilizado aqui de A. Então, P de A, na verdade, é um conjunto. É uma notação para conjunto, tá? Então, que conjunto é esse? Ele tem aqui os elementos φ, tal que φ é subconjunto de A. Isso é o que a gente vai representar nesse conjunto das partes. Então, vamos para o exemplo. Seja A um conjunto cujo elemento é o Azinho. O conjunto das partes é o conjunto vazio, porque você lembra que, como eu mencionei no slide anterior, vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? O vazio não é elemento de qualquer conjunto, mas ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto das partes tem quais elementos? Tem o conjunto vazio, que é um subconjunto, e tem o conjunto cujo elemento é o próprio único elemento de lado de A. Então, é o conjunto com elemento A. Agora, dado esse exemplo aqui, esse conjunto AB, a gente tem o conjunto das partes, que é de status do subconjunto. O vazio são os conjuntos cujos elementos são somente um, tá? Então, são os conjuntos unitários. Então, os conjuntos unitários são o A e o B. São os dois subconjuntos unitários. Depois é o subconjunto que tem todos os elementos, A e B. Agora, o conjunto aqui, A, B, C. Então, da mesma forma, a gente consegue listar. Primeiro, vazio. Repara que a ordem tanto faz, tá? Eu só estou colocando nessa ordem para deixar um pouquinho claro o que eu estou fazendo. Então, primeiro eu estou listando o conjunto, o subconjunto que não tem elemento. É o conjunto vazio. Depois eu estou listando aqui o conjunto que só tem um único elemento. Então, é o conjunto com A, é o conjunto com B, é o conjunto com C. Depois eu estou listando o conjunto com dois elementos.
Então, tem AB, é o AC e é o BC. Depois é o conjunto que tem 3 elementos, é o ABC. Então, é uma forma que você tem de listar os subconjuntos pela quantidade de elementos que você quer ter nos subconjuntos. Então, aqui são todos os pares de elementos, aqui todos os trios, aqui todos os conjuntos com um único elemento, aqui são todos os conjuntos com nenhum elemento. Bom, se A tem N elementos, repara que aqui o A tem um elemento, aqui tem 2, aqui tem 3. Então, agora, se tem A elementos, o conjunto das partes possui 2 elevado a N elementos. Bom, um argumento combinatório para isso, a gente vai ver, inclusive, quando estiver falando sobre análise combinatória melhor. Mas é fácil ver, né? Porque para cada elemento de A, a gente quer associar um subconjunto. Então, você pensa no subconjunto, um genérico, um subconjunto genérico ali, eu não sei quantos elementos tem no subconjunto. Agora, para cada elemento de A, nesse subconjunto, o elemento ele pertence ou ele não pertence. Então, você tem duas possibilidades para cada elemento em relação àquele subconjunto. Então, você tem duas possibilidades para o Azinho, duas possibilidades para o Bzinho, duas possibilidades para o Czinho em relação a qualquer subconjunto que você pegue. Então, aqui no vazio, foi um caso em que o A não pertencia, o B não pertencia, o C não pertencia. Então, foi uma possibilidade aí. É esse não, não, não. Ou, se você quiser pensar em relação à tabela verdade, que inclusive a gente já viu, seria o FFF. Agora, aqui, é o caso em que o A pertence, então o A é verdadeiro, o B falso, o C falso. Então, consegui listar dessa forma aqui. Aqui o B, só tem o B, então é porque o A é falso, o B é verdadeiro, o C é falso. É uma outra forma. Aqui, verdadeiro é falso, falso, verdadeiro. Aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Certo? Aqui, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, tem uma relação muito forte com o que a gente já viu, inclusive a contagem é igual, né? Então, para cada elemento existem duas possibilidades de ocorrência em cada subconjunto. E aí, para cada duas possibilidades, você multiplica pelas do seguinte, 2 elevado a n, porque existem aqui n elementos. Bom, tá, é isso que está aqui, né? Então, para cada elemento de A, temos duas possibilidades. Ou ele pertence ou ele não pertence ao subconjunto de A. Então, beleza, gente. Essa foi a nossa primeira aula sobre propriedades e noções iniciais de conjuntos. Foi uma aula que eu acredito que tenha sido bastante uma revisão de conteúdo, mas eu também apresentei, tentei ser bem claro em tudo. O que a gente viu foi conjunto, relação de inclusão, relação de pertinência, uma notação ou outra, né? Que é o que significa, qual é o símbolo de pertencer, qual é o símbolo de inclusão, e é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí. A gente se vê por aí. Valeu, gente. Deixa eu vir para cá. Pronto. Tchau.